Essa coletiva se dá por uma razão. Essa razão é a continuação da Operação Andaime, fase 3. É um trabalho oriundo de um esforço conjunto, de uma conjunção de esforços do Ministério Público do Estado da Paraíba através do GAEC, do Ministério Público Federal, da CGU, da Polícia Federal, contando com o apoio também da Polícia Militar, certo? Voltado para esclarecer todas as questões que envolvem fraudes à licitação no Sertão Paraibano e outros municípios que não do Sertão Paraibano. Hoje foi desencadeada essa terceira fase, foram cumpridos 7 mandados de prisão preventiva, 5 condições coercitivas e 27 mandados de busca e apreensão oriundos do Tribunal de Justiça. O Justiça da Paraíba, sensível à questão levantada, deferiu as medidas judiciais que foram cumpridas hoje com êxito, certo? Esse esforço não se encerra aqui. Como dito anteriormente através do Dr. Tiago, esse esforço ele se centra nessa unidade de esforços através da força-tarefa, e ele vai se voltar a aclarar todas essas condutas perpetradas por empresas fantasmas no estado da Paraíba, certo? Passo agora a palavra para o Dr. Tiago para outros esclarecimentos. Bom dia a todos. Como se disse, é um esforço conjunto que é feito, e a divisão que adotamos para a adoção das medidas judiciais, ela é uma divisão meramente de atribuição, né? Os fatos foram descobertos para esta fase, eles já haviam sido conhecidos através de fatos de outras fases, então há de se imaginar que há uma retroalimentação dessas provas, né? As provas são compartilhadas, tanto entre o Ministério Público Federal quanto o Ministério Público Estadual, para que as medidas sejam adotadas perante os respectivos órgãos judiciais, independente, para que a investigação não se dê apenas só a respeito de versos federais ou apenas a respeito de versos federais. Feche-se os dois flancos e para que todos os fatos sejam apurados. O Dr. Otávio disse, isso é verdade, de que enquanto houver provas, haverá atuação no sentido de reprimir essas atuações. Fato bastante importante que se diz, que se precisa dizer, é que desde a primeira vez que fomos instados pela imprensa a falar a respeito da Operação Andaime, sempre se perguntou quando é que a operação chegaria aos gestores municipais. Pois bem, ela chegou. Essa é a primeira vez que a operação chega perante o gestor municipal para responsabilizá-lo por eventuais crimes que tenha cometido por meio de empresas fantasmas. E aí as medidas serão adotadas, né, aí também em relação aos gestores municipais. Por fim, eu gostaria só de confirmar as datas, doutor Otávio. Esses mandados de prisão e de condução e de busca e apreensão, eles foram apresentados ao Tribunal de Justiça no final de dezembro, não é isso, doutor? Não, no início de dezembro. No início de dezembro, né? Então esses pedidos estão formulados, a investigação estava pronta para as medidas coercitivas em início de dezembro, né? Os mandados foram expedidos na quinta-feira passada, não é isso? Na quinta-feira passada, e aí com pouco mais de poucos dias depois foi cumprido, esses mandados foram cumpridos. Assim, devolvo a palavra para o Dr. Otávio para que ele explique como é que foi feita a operação, né, no dia de hoje. Alguma consideração? Eu também queria agradecer aqui a participação de todos dessa força-tarefa, especialmente a Polícia Militar, o Capitão Isaú, ao Coronel Euler, ao Secretário de Segurança Pública, Cláudio Lima, pelo apoio à operacionalização dessa ação, e dizer que nós, do Ministério Público Estadual, estamos disponíveis para que a população se agregue a esse esforço e denuncie. Procure o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, traga elementos mais consistentes para que a gente possa continuar esse esforço. Sem a população, sem o apoio da população, é muito difícil. Então a população também precisa fazer sua parte, denunciar, auxiliar e acreditar que os órgãos públicos do Estado da Paraíba unidos estão imbuídos de buscar a justiça, certo? Acima de tudo a justiça. É acreditar, precisa acreditar, certo? A gente se coloca à disposição para eventuais questionamentos que se façam necessários,
seguindo a ordem, certo? De Paraíba, Felipe Valentim. Doutor, sobre as outras pessoas que podem estar envolvidas nesse esquema, mais ou menos quantas pessoas vocês ainda estão investigando? Como o Dr. Tiago bem falou, enquanto existem provas, a força-tarefa há de existir. Existe ainda um conjunto de provas que está sendo ingeridos com apoio substancial e eficiente da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, certo? Que também, no dia de hoje, prestou um apoio substancial à operação. Aqui agradecer ao Dr. Glauter e agradecer ao superintendente, certo? Então, esse esforço, ele visa digerir todos os elementos probatórios. Todas as matrizes de prova estão sendo digeridas e, em se encontrando elementos, a operação continua. Andaime 4, andaime 5, 6, 7. O bom é que não tem, né, a gente pode ir ad infinito. Dessas cidades que já foram alvo dessa operação, tem alguma outra da região que está sendo investigada? Vamos só seguir a sequência, certo? Diário do Sertão, José Dias. Doutor, com relação, o senhor fala que a operação chega aos gestores aqui do Sertão. Outros gestores estão sendo alvo também de forma ainda não ser divulgada, estão sendo investigados gestores da região. Eu vou passar para o Dr. Tiago para a colocação. A informação que a gente sempre diz é de que as investigações em curso não podem ser comentadas, né? Confirmar ou desconfirmar a investigação a respeito de outros gestores, tanto para produzirem mal tanto uma afirmação no sentido quanto na outra, certo? Então diria que existem dezenas de outras investigações a respeito dessa operação Andaime. Quantas delas, e se alguma delas diz respeito a gestores, isso aí realmente a gente não poderia confirmar. TV Paraíba, Rafaela Gomes. TV Correio, Paulo Costa. Foram expedidos 7 mandatos. Quantos foram cumpridos hoje? Quantas prisões foram efetuadas? E quem são? Hoje foram efetuadas 6 prisões, certo? 6 prisões. O próprio release traz os nomes das pessoas que em tese foram submetidas à prisão. O release foi distribuído para vocês, certo? Foi distribuído o release, nele consta toda a explicação do caso e lá tem todos os nomes, certo? Que foram submetidos às medidas constritivas, certo? Posteriormente vai ser feita uma nota mais consistente e aí a gente repassa, porque vai falar nominalmente aqui agora, eu acho que vai tomar muito tempo e acaba perdendo a sentido da coletiva, certo? Mas foi feito o release, certo? Rádio Oeste, F. Dunga. Pegando a deixa em relação ao release, ele cita também os estados vizinhos, Ceará e Rio Grande do Norte. Esse esquema atuava também nesses estados? Existem investigações e outras cidades aqui da região também estão sendo investigadas que ainda não foram alvos dessa operação. E para fechar, porque só até agora, até o dia de hoje dessa operação da M3, só tinha uma pessoa presa. Com relação à informação de que a empresa que se fala que funcionava, as empresas que se fala que funcionavam em outros estados são a Sevcon e a Tecnova, né? Sevcon e a Tecnova são as empresas do Francisco Justino Nascimento. Foi denunciado, os processos são públicos e é verdade, realmente. A Sevcon e a Tecnova tem obras no estado do Rio Grande do Norte, tem obras no estado do Ceará e todas as provas que juntamos contra essas pessoas aqui no estado da Paraíba, elas foram remetidas para os outros estados também. Com relação à prisão, só tinha uma pessoa presa até então. Das 10 pessoas que foram presas na primeira fase, 9 delas tiveram o habeas corpus concedido pelo Tribunal Regional Federal. O Tribunal Federal Regional, naquela ocasião, entendeu que a operação tinha sido tão bem sucedida que as pessoas teriam uma dificuldade imensa em voltar às práticas criminosas pelas quais foram presas, né? E aí as liberou. Permaneceu preso só o Francisco Justino do Nascimento, após aquela liberação do TRF. Posteriormente, o Francisco Justino do Nascimento foi para a prisão domiciliar, né? Como se não se encontra até hoje prisão domiciliar. Na segunda fase da operação, foi preso Mário Messias Filho por turbar a investigação desses fatos, né? Entre outros desses fatos aqui também investigados. E permanece preso até hoje, né? Foi preso, inclusive, né, com mandado agora nessa terceira fase também. Rádio Alto Piranhas, Ivanildo.
Com relação ao caso Mário Messias, ele já estava preso e hoje foi trazido para prestar depoimento novamente. O que é que tem de novidade com relação a esse caso e os números de municípios? Nós temos conhecimento de 80 municípios que estavam sendo investigados na Andaime. Hoje nós tivemos uma informação extraoficial que já chega a 82 municípios. Como bem dito aqui por Tiago, pelo doutor Tiago, Mário Messias foi submetido a nova medida constritiva, né? Ele foi submetido a nova prisão preventiva, certo? E em relação à quantidade de municípios, nós temos 83 municípios investigados, fruto de várias operações que convergiram, porque a gente está investigando uma metodologia que é a utilização de empresas fantasmas em processo de contratação e processo de pagamento em vários municípios do estado da Paraíba. Então, nós identificamos esse modus operandi e em cima disso a gente está trabalhando as investigações. Temos esse pool de empresas fantasmas que foram descobertas ao longo das operações Papel Timbrado, Andaime, Monte Sinai, certo? E tudo convergiu para que fosse unido tudo isto nesse esforço da força-tarefa. Na verdade, o que se observa é que o que se investiga aqui não é nada de novo. É algo que já acontecia há décadas, sabe? Então, não adianta você pautar a investigação em cima de essa ou aquela empresa, sabe? Mas sim em cima de um método de atuação. É por isso que se fala em todos os municípios. Diário Oeste, Alisson Rodrigues. Bom dia a todos. A reportagem do Fantástico no domingo, ele contribuiu para a terceira fase da Operação Andaime? Como bem fez o doutor Tiago, os pedidos judiciais foram feitos em início de dezembro. Os mandados foram expedidos na quinta-feira pós-carnaval. Então, a reportagem foi totalmente diferente à operação hoje, certo? Então, isso foi uma coisa assim, um fato que já era público, até porque o processo da Andaime, primeira fase, foi todo ele levantado de sigilo e disponibilizado as peças, certo? Então, isso não tem, uma coisa não leva a outra, não houve uma consequência disso na operação em si. Rádio Mais FM, Everton Pereira. Bom dia a todos. Qual é a evolução das 3 fases da Operação Andaime, da primeira para a terceira? Qual o diferencial? Mário Messias foi preso novamente, estando preso, mas com outro mandato via estadual. A diferença é só a esfera entre federal e estadual ou tem outro crime contra Mário Messias? Vou usar as palavras do Dr. Tiago aqui e depois vou passar a palavra para ele. Na verdade, enfim, alcançamos os gestores. Então essa fase ela se inicia demonstrando que os gestores, certo, participavam ativamente desse processo, certo, de fraude nas prefeituras. Então essa nova fase é um aumento do gradiente da investigação. Exatamente. Outra coisa que foi chama bastante atenção nessa terceira fase é a ampliação do leque de empresas fantasmas que estão sendo investigadas. As empresas fantasmas são outras, sabe? Basta dizer que nenhuma delas, não sei se alguma delas, enfim, mas outras empresas além das empresas do Francisco Justino foram abrangidas pela investigação e pelas medidas cautelares, pessoais. Mário Messias, ele foi preso na primeira e agora preso novamente. Qual a diferencial? Só a esfera federal estadual? Não, porque na verdade o Mário Messias foi preso em razão da atuação dele junto àquele município, junto aos gestores. Existiam provas estas que foram levadas ao Tribunal de Justiça, que entendeu, que acatou a tese do Ministério Público da participação dele nesse processo de fraude no município de Monte Alegre, em razão pela qual ele foi preso. Clique, Cajazeiras, Alberto Dias. Bom dia. Várias cidades foram citadas e investigadas na Operação Andaime. Monte Alegre, Cachoeira dos Índios, Joca Claudino, Marisópolis e a cidade de Cajazeiras. Nessa terceira Operação Andaime, o porquê que essas outras cidades não foram citadas e investigadas nessa operação? Uma coisa que é bastante importante deixar claro, né? Que nunca se investiga pessoas, sabe? Ou cidades, sabe? Se investiga fatos, né? Então os fatos, se investigou o quê? Fatos que ocorreram em Monte Oreb e daqueles fatos se extraiu as pessoas responsáveis pela prática daqueles crimes, né?
Então, não se tem uma obrigatoriedade sempre, sabe, de se usar contra todos os municípios, sabe? Até porque o que pauta a atuação ministerial é a investigação de fatos. Sabe? Então, realmente o fato de eles terem sido investigados em uma primeira fase não o condiciona necessariamente a que isso venha acontecer em todas as fases, porque o que interessa são os fatos. E nessa terceira, o foco principal foi em Monte Oreb. Foram fatos ocorridos em Monte Oreb. E toda a organização criminosa que se montou em Monte Oreb para fraudar licitações, recursos públicos e por aí vai. Cancão Notícias, Jocilan Guedes. Doutor Israel, o senhor falava com relação que há décadas já acontecia essas questões vejo a Controladoria Geral da União, que tem um leque de informações justamente na questão de convênios. Esses municípios hoje, a gente vê na situação que está com gestores envolvidos. E gestores que deixaram já os municípios, que também praticaram desses atos, estão sendo investigados, a operação também vai atingir esses ex-gestores? Basta dizer que o fato de se tornar ex-gestor não o imuniza em relação aos fatos que praticou, né? Então, o fato de ser gestor ou ex-gestor é completamente indiferente, sabe, para a investigação dos fatos, exceto num detalhe, de que ex-gestores não possuem o foro prerrogativo de função, né? Então, os processos podem correr em primeiro grau. Fora esse fato, não tem nenhuma relevância se é ex-gestor ou atual gestor. O que interessa, como se diz, são os fatos. Se existirem fatos contra gestores, serão apurados. Se existirem fatos contra ex-gestores, serão apurados também. Há tempo a prescrição? Depende do crime, né? Depende do crime. O crime de desvio de recursos públicos vai de 2 a 12 anos, prescreve em 16 anos. Então dá uma margem bastante ampla. O crime de lavagem de dinheiro também prescreve em bastante tempo. Então há tempo. Difusora AM Cajazeiras, Júnior Soares. Minuto satisfeito nas perguntas. Fernando Caldeira, Rádio Tabajara. Bom dia, doutor, bom dia aos colegas. Eu queria saber se essa terceira fase da operação é decorrência da delação premiada do Justiça. Primeira pergunta. Segunda, decorrência da primeira. Levando-se em consideração que há horas de depoimento na delação do Justino, é plausível nós intuirmos que outras fases como essa decorrerão desse depoimento, dessa delação? A questão da delação de Justino é um dos elementos de prova. Logicamente, a delação por si só não seria o suficiente. Existe todo um conjunto de provas no derredor da delação que permite a gente inferir e solicitar à justiça as medidas necessárias, se não até a dedução da própria denúncia. Então, a delação premiada de Justino é um dos elementos. Existe toda uma prova documental, uma prova testemunhal, aliada à delação, que dá força ao Ministério Público para solicitar as medidas necessárias para o desvelo de todas essas práticas criminosas. Como dito inicialmente, a questão da continuidade das fases, elas vão existir enquanto existem provas. Enquanto a gente perceber que há ainda elementos que permitam a gente perseguir, a gente vai continuar. Aí se vai ser 5, 6, 7, 8, quem vai dizer isso é o correio probatório. Só deixar uma coisa bastante clara assim. O valor probatório da delação, né, ele é muito pequeno, né? Então o que você tem que ver é que determinados fatos eles são indicados pela delação, determinados fatos são comprovados pela delação, determinados fatos são diferentes da delação, né? Então coisas que sabíamos que independem da delação, tem coisa que a delação veio a ajudar naquilo que já sabíamos, e tem coisa que não sabíamos que a delação ajudou, sabe? Essas circunstâncias são muito diferentes, né? Então assim, a relação que as investigações têm com a delação, com as delações na verdade, elas sempre dinâmica, sabe? Relacionada a esse fato aqui em particular, tem que não posso lhe dizer exatamente como foi feita essa relação, essa alquimia aí entre essa delação e as provas que existiam, porque a delação permanece em sigilo, e ela só vai ser levantada o sigilo dela em relação a esse ponto de Monte Oreb no momento em que for apresentada a denúncia,
No momento que for prestada a denúncia no tribunal, sabe? Aí sim o processo será levantado o sigilo, e aí tudo que o Justino eventualmente tenha dito a respeito desses fatos vão cair em conhecimento público. Ô, doutor, o fato do delator estar prestando entrevista não quebra o sigilo das investigações, e um dos mandados hoje que não foram cumpridos, essa pessoa já é fugitivo da justiça? Veja só, o Justino ele está com determinados condicionantes, certo? Tem determinados condicionantes de contrato de delação. Ele não deixa de ser uma pessoa que tem a personalidade. Então a personalidade dele permite ele praticar determinados atos. Se esses atos vierem impactar a delação, vão ser avaliados tanto pelo Ministério Público Federal quanto pelo Ministério Público do Estado, certo? E quanto diz respeito à questão das pessoas que não foram em tese contratadas hoje, se porventura elas não se apresentarem por meio de seus advogados no momento próprio, serão declaradas fugitivas da justiça, certamente, certo? Com relação a delação em particular, o que é sempre importante se dizer o seguinte: que a delação não é um arquivo único, sabe? Ela é fragmentada, né? E a partir do momento em que os fatos vão sendo levados à justiça, a partir do momento que eles são denunciados, aquela parte da delação, ela levanta o sigilo dela, né? Isso é muito importante dizer, porque a respeito de fatos que já foram denunciados, sabe? Não há mais sigilo, nem da própria delação, né? Então, não sei se responde a sua pergunta, não sei se você está entendendo a respeito disso, mas e outra, quem avaliará se o Francisco Justino ele pode falar o que ele quiser, agora com as consequências, né? Se eventualmente o que ele falar é quebrar o sigilo que o acordo de colaboração impõe que ele mantenha, aí a medida não é outra exceto caçar a prisão domiciliar e ele volta à prisão preventiva, vai ser recolhido do presídio de novo. Doutor, com relação a prefeito Monte Aurélio, seu esposo e outras pessoas que foram ouvidas aqui, qual o destino dessas pessoas? Essas pessoas vão ficar à disposição do Tribunal de Justiça, da desembargadoria do Dr. Carlos Beltrão, certo? E enquanto persistir os motivos da prisão, ficarão presos em presídios e a prefeita no batalhão do bombeiro. Certo. Os modos operantes são os mesmos ou inovaram algumas práticas? Os modos operantes com relação às novas prisões que estão acontecendo, as pessoas praticavam os mesmos modos ou há novidades? A novidade, como foi dito, é que a gente conseguiu encontrar provas substanciais da participação do gestor. O releasing que foi entregue e disponibilizado a vocês da imprensa, ele traz um infográfico e explica pormenorizadamente como é que é o mecanismo de atuação junto ao município, né? Então, percebeu-se que além da utilização de empresas fantasmas para fraude em processos de contratação, processos licitatórios, verificou-se que também na execução existe uma fraude que é a execução desses contratos através dos gestores e não das empresas, até porque elas não existem, nem podiam executar, certo? Até a segunda fase a gente tinha cerca de um montante de 200 milhões desviados dos cofres públicos. Com essa terceira fase, esse montante aumentou? Como é que... Vamos só explicar. Na primeira fase da Andaime foram 18 milhões, certo? O impacto. A Andaime, ela converge no espaço com a operação papel timbrado e com a operação Monte Sinai, porque como eu falei, é o mesmo modo de operar. Então essas operações que envolvem vários municípios, somado, a gente está lidando com a cifra de 200 milhões. Essas operações não aumentou, que é o universo investigado. Para ficar bem claro, doutor, com relação a essa questão de recursos, esses 200 milhões é dinheiro que desapareceu ou é dinheiro que foi usado por essas empresas fantasmas? É exatamente o que a investigação está tentando responder, né? Inequivocamente, uma empresa fantasma, quando ela é contratada pelo município, traz consigo consequências das mais variadas ordens. Alguns gestores dizem, mas a obra está feita, sendo que essa obra está feita de maneira a não observar o termo de referência, ou seja, está feita de qualquer jeito, e as garantias daquela obra, que em tese a empresa é obrigada a prestar, elas são inexistentes. Então o município sempre fica gastando com aquela obra durante um percurso de tempo demasiado. Então, é exatamente por isso que a gente está com o auxílio e com a participação da CGU, Polícia Federal, Polícia Militar, para aferir o valor do dano, que pode ser menor ou até maior. Só com relação à reportagem que saiu do Fantástico, teve a participação do delator, Francisco Justino.
De que forma os senhores analisam e vê? Não atrapalha? Até porque citou alguns pontos do que foi feito com esse esquema da Operação Andai. Não atrapalha de forma... Essa parte da operação que envolve a parte 3, ele não impactou por quê? Porque, como já dito anteriormente, foi levantado o sigilo as denúncias que foram ofertadas na Justiça Federal pela organização criminosa que ele comandava, traz consigo tudo que ele falou ali. Não tem nenhuma novidade que ele falou. Só um minuto, para falar a respeito disso aí. Tudo o que ele falou na reportagem, né, agora que foi ao ar agora, estava narrado e levantado o sigilo há 6 meses atrás, quando se denunciou a organização criminosa. A primeira denúncia que se apresentou é justamente o que ele diz, que a empresa dele não existe e que outras pessoas tocavam as obras dele. Até aí, sabe, o sigilo da delação dele já tinha sido levantado lá atrás. Diga uma coisa, alguma das prefeituras investigadas nas 3 partes da investigação já foram até o Ministério Público Estadual ou Federal pedir alguma questão de término de construção, ou de liberação do verbo, ou de contratação de outras empresas para términos de algumas obras? Novas licitações, no caso? O senhor está falando, as administrações municipais que procuraram terminar as obras, né? Bom, em relação a algumas obras que foram escolhidas, pela sua particularidade, pelo montante de recursos envolvidos, se recomendou a suspensão das obras até que viesse uma fiscalização e aferisse se o que está construído equivale ao que foi pago. Isso é notado em alguns locais. Em outras obras não, outras obras já estavam concluídas, enfim. Variou de caso a caso. Né? Algumas administrações procuraram o Ministério Público para isso, e sempre foram orientados a fazer o seguinte, de que tocar ou não a obra é uma escolha do gestor. Se quer fazer, faça. Agora, com as consequências. Eventualmente a ocorrer. Haverá um prazo para liberação? Das obras? Das obras estão paralisadas? As obras foram paralisadas, foi recomendada a paralisação dessas obras até que elas fossem fiscalizadas. Em elas sendo fiscalizadas, os gestores podem voltar a tocar suas obras. Com relação a bens apreendidos, já está havendo o processo para leiloar esses bens para ressarcir o limpo? Ou vai ser aberto esse processo? Tem uma parte Os bens que foram sequestrados foram de várias formas, várias espécies de bem. Foram veículos, foram cotas de empresa, foram terrenos, enfim, dinheiro, né? Mas você disse especificamente aos automóveis, é isso? Nós adotamos desde o começo a medida de que tudo que fosse apreendido, sequestrado, fosse vendido. O ônus não precisa ser da justiça de administrar esses bens. Tá? Então, nós formulamos todos os pedidos de alienação antecipada. Tá? Isso varia de acordo com o bem, né? E aí, no caso mais recente, a justiça determinou realmente a alienação de diversos veículos que foram apreendidos na primeira fase da operação. Para fechar, tem uma cidade aqui da região, Bernardino Batista, essa foi a primeira operação, me parece. E lá tem uma creche, uma unidade básica de saúde que já foram concluídas, mesmo restando, me parece que 20% do recurso a ser liberado. Vai para a investigação também, o gestor pode ser penalizado, mesmo tendo concluído a obra sem a liberação 100% do recurso? Quando se fala a respeito de conclusão da obra, tem-se a falsa impressão de que se a obra foi concluída não tem crime. Tá? Isso além de ser uma versão ingênua de como funciona a administração pública, ela termina sempre batendo em outras questões que não são imediatamente percebidas, né? Essa obra foi concluída como? Com que funcionários? Com que material de construção? Através de que engenheiro? Com que material? Com que recurso? Não? Com que recurso? É muito importante. Sabe que se o dinheiro público federal, sabe, que veio para aquela obra, ele é desviado, se depois a obra vai concluída com outros recursos, não tem o menor interesse. Tá? Não tem o menor interesse. E onde aquele dinheiro saiu para construir aquela obra, completamente indiferente. Tá? Então, assim, só o fato da obra estar concluída não quer dizer absolutamente nada. Isso significa dizer que o recurso já vem destinado para, ou seja, licitado de acordo com o valor para a realização da obra. Se ele concluiu sem a liberação, aí fica uma interrogação, isso?
Não entendi como. O recurso que é liberado para uma determinada obra, ele é orçado de acordo com o que vai ser gasto. Se o gestor concluiu sem a liberação, é sinal que tem que ver de onde veio o recurso para a conclusão daquela obra. Na verdade, quando existe a liberação de um recurso, você existe um projeto básico apresentado anteriormente, você existe um projeto que é apresentado ao Ministério concedente. Esse projeto tem que ser revisto se ele estaria, por exemplo, mal feito ou superfaturado. Poderia existir essa situação. Outra situação que nós temos que levar em consideração, num caso desse de obra concluída, que muitas vezes, como bem falou o doutor Tiago, dá essa falsa impressão, é, por exemplo, se a obra tem a qualidade devida. Muitas vezes você faz uma obra em que daqui a menos de um ano ela está realmente com problemas estruturais, com problemas até de funcionamento. A própria questão da licitação, boa parte do alvo aqui dos fatos dessa nossa operação, requerem alguns princípios, como por exemplo da isonomia, que pode estar sendo quebrado, das pessoas participarem, da economicidade. Será que realmente, mesmo terminado aquele, foi o valor que foi pago, ou será que poderia ser pago a menor aquilo? Essa questão acaba remontando a vários tipos de crimes, que aí cabe, como já bem falado aqui, avaliar os fatos. Doutor, a gestão aqui de Cajazeiras, eles pediu uma nota apresentando tanto ao Fantástico como enviou para a Câmara Municipal, de que teria cancelado as licitações com as empresas que estavam sendo investigadas na Andaia e que aí teria entrado em contato para que fosse feita outra licitação para que outra empresa terminasse o serviço. Como também levou à Câmara Municipal extratos dizendo aonde o restante do dinheiro que não foi aplicado estaria nas contas do banco. Como sobre isso? Não é fácil falar de caso concreto sem olhar, de fato, a documentação, e para isso existe todo um processo, uma operação que é feita. O fato é o seguinte: existe um ministério concedente nesses recursos, ou uma secretaria, se for um convênio estadual, e esse concedente, ele tem que apurar, é esse concedente que vai verificar se as obras em que pé estão para poder autorizar o recomeço dessa obra. Isso é importantíssimo e é acompanhado pela Controladoria Geral da União, que é o órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, no caso federal, né? Então, essa liberação para que se volte a tocar as obras envolve sim o concedente do recurso, no caso das creches, o Ministério da Educação, no caso dos postos de saúde, o Ministério da Saúde e assim por diante. Então se necessita disso para que a gente continue. O fato dela interromper, inclusive já houve recomendação da própria Procuradoria anteriormente, então ela está cumprindo também uma recomendação. E ela adiantar outra licitação é uma coisa que pode comprometer sem que haja fiscalização do que ocorreu até agora. Lembrando que, mesmo que uma obra seja terminada, não ilide o crime que foi praticado antes disso. Se houve crime, precisa ser apurado. Olha, me diga uma coisa, há uma dúvida na opinião pública sobre, por exemplo, o Geraldo Justino disse que não tinha empresa, que só tinha, por exemplo, papel. E há muito tempo, já por exemplo aqui em Cajazeiras se tem documentação de que desde 2009 ele constrói e termina as obras. A sublocação de empresas, isso é permitido ou não? Isso depende de cada caso. Volto a falar, de caso concreto fica difícil a gente comentar. Existem casos que realmente não pode existir, e isso aí teria que ser verificado o caso em concreto dentro da operação. O que aconteceu é o seguinte: a subcontratação de parte da obra é realmente possível, então, realmente possível em caso determinado, está autorizado pelo edital, enfim, parte da obra, sempre de parte da obra. O que se verificava é que quem vencia era a pasta de documentos do Justino, que era quem ele chamava de empresa, né? E que quem executava a obra, toda a obra, eram outras pessoas. Isso não pode, isso é crime. Sim, invariavelmente se verificou de que as pessoas que foram identificadas como executantes das obras eram pessoas relacionadas à administração pública, pessoas que não podiam listar regularmente. Como as pessoas não podiam listar regularmente, o que elas faziam? Colocavam a empresa do Justino, tá? O calhamaço de papel
injustiça móvel de empresa. Tá? Então, isso é crime, sabe? Fraude estatória. E aí esconde toda a sorte de desvios públicos. 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 Esconde